Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí-Açu. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Finalizando julho, iniciando agosto. O tempo passa muito rápido e nós estamos aqui em Itajaí para falar sobre atividade portuária. Itajaí tem essa referência catarinense e nacional, né? E para falar sobre portos, a sua atividade no dia de hoje, eu recebo com muita alegria e satisfação uma entrevista que a gente vem tentando há um bom tempo agendar, né? Mas o Antônio Guimarães, o popular Litinho, que é um dos diretores da SC Porto, Operações Portuárias aqui em Itajaí, assim como, quero mandar um abraço aqui especial para o João Chaves, que também é outro diretor, a agenda deles não para, né? Aliás, quem trabalha no trade portuário sabe que a cada meia hora pode mudar a agenda, porque assim como outros trabalhadores, tem que ir em busca de cliente, né? E a atividade portuária, cada dia que passa, cada semana que passa, tem novidades, tem surpresas e não para de crescer. Por isso, o Antônio Guimarães aceitou o convite. Eu agradeço desde já por estar aqui comigo no Conexão Itajaí-Açu. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Luciano. Prazer estar com você aqui. Cumprimento também todos os espectadores do nosso programa que vão estar acompanhando aí o bate-papo de hoje. Antônio Guimarães, mais conhecido, popular Litinho, que na verdade Litinho é o seu pai, né? E tem o Lito, que é o avô. Isso aí. Isso aí. Foi passando só e depois, se tiver mais filhos aí na geração, vai cada vez no Litinho. Dá continuidade. Né? Isso é uma menina. Eu tenho já a Helena hoje, né? Tenho Litinha? Uma filha de 9 meses. Né? Essa salvou do nome do apelido, mas vamos ver para frente, talvez ainda tenha oportunidade de dar continuidade. Família enraizada na atividade portuária, né? Um abraço aí. Em memória ainda ou está vivo? Quem? O seu avô, o Lito. Meu avô Lito, na verdade eu não cheguei a conhecer ele. Ele faleceu um ano antes de eu nascer. Olha só, em memória o Lito. Um abraço especial ao seu pai, né? Isso. O Litinho, pai, que eu conheci ele num evento que aconteceu aqui nesse mês passado em Itapoá, né, ligado ao trade portuário, uma pessoa muito expressiva, né, atuante. Isso aí. Né, isso 71 mesmo. Anos de idade. Isso. E você também seguiu os passos do pai, né? Isso mesmo. Desde os 14 anos? Desde os 14. Eu comecei muito novo com meu pai, né? Sempre tive uma proximidade com ele. E meu pai sempre teve o hábito, né, de me levar para o trabalho, por exemplo, aos finais de semana. Então, no sábado era comum nós saímos juntos de manhãzinha, passar na empresa, dar uma olhada em tudo, mesmo quando criança. E isso enquanto nós morávamos em Curitiba. Uhum. E com 11 anos, né, meu pai transferiu a atividade dele para Imbituba, em Santa Catarina, quando eu tinha 11 anos, foi em 97. E a partir dali eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próximo da atividade em função do tamanho da cidade. Uhum. Então era comum eu sair da escola, passar na empresa. E ali eu ficava mexendo com empilhadeira, ficava andando ao redor do pessoal que trabalhava, né, no pátio, armazém, área de operações. E aí ia entendendo como é que as coisas funcionavam. E em Imbituba, né, o período que nós chegamos na Imbituba foi um período muito difícil. Nós passamos um período muito difícil lá em Imbituba, com pouco movimento no porto, com pouca carga, com muita dificuldade. E aí quando eu estava com 14 anos, isso foi ali no ano 2000, meu pai chegou para mim e falou assim: ó, filho, já que você gosta tanto de estar aqui junto comigo, né, gosta de alguma forma de estar entrosado na atividade, eu preciso que você de fato comece a trabalhar para me ajudar. Uhum. E aí eu comecei naquela época, estudava de manhã, trabalhava à tarde, e aí basicamente fazendo de tudo, né, realmente de tudo. Ah, você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs mais velhas, mas as 2 moravam em Curitiba. Uhum. Né? Quando nós mudamos para Imbituba, elas continuaram em Curitiba por questões de estudo. E aí eu fazia desde parte financeira, controle de contas a pagar, contas a receber, serviço de banco, né? Não tinha esse negócio de pagamento online, internet bank, então ia lá no banco, pagar conta todo dia, office boy mesmo, e trabalhava também na parte operacional. Então fazia serviço de conferência de carga, ajudava em operação de máquina, serviço de balanceiro, e a partir daí eu pude entender de fato, né, como é que a operação funciona, como que as coisas acontecem, como que as relações se desenvolvem, né, e pude naturalmente ir me desenvolvendo nessa área de trabalho. Uma profissão que a gente acaba se apaixonando, né? Cada nicho profissional tem o seu bem-querer, mas a atividade portuária, ela cativa muito, né? E a atividade portuária, o nosso setor, ele é muito dinâmico, né? Você não tem rotina, você não tem dias iguais, você não tem situações iguais. Cada dia é uma situação nova, por mais que a gente tenha uma atividade de certa forma padronizada, por exemplo,
carga e descarga de navio, né, embarque e desembarque de carga geral, armazenagem de carga, as situações no dia a dia elas são completamente diferentes. Você tem uma atividade que tem uma cadeia bastante complexa, com muita gente envolvida, com muitos fatores que influenciam ali naquela atividade, naquela prestação de serviço, e é uma atividade que, além de tudo, ela não para, né? Então, você comentou ali questão de horário, é uma atividade que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre contra o relógio, sempre contra prazos, e naturalmente ela motiva você a estar sempre envolvido, buscando solução, buscando fazer melhor, buscando eficiência. Eu estudei um pouco do histórico da SC Portos, né? É uma junção, uma empresa fundada recentemente, em 2021. Como surgiu essa fusão da SC Portos? A SC Portos ela nasceu, na verdade, de uma união de duas empresas operadoras portuárias, cada uma já consolidada e estabelecida nas suas cidades, nos seus portos de origem. Então foram a Soin, operadora portuária lá em São Francisco, movimenta principalmente carga geral, tem um terminal retroportuário para armazenagem de cargas lá em São Francisco também, e a Simetria, que faz uma atividade muito semelhante em Imbituba, né, com operação portuária, com terminal retroportuário. A Simetria também faz a parte de transporte de contêineres, né, mas as duas empresas muito próximas. E na época da pandemia do coronavírus, né, Luciano, houve uma reorganização das cadeias globais aí de comércio exterior. Isso afetou muito o nosso setor, que é o setor de shipping. Então, imagino que você lembre, mas naquele momento teve o fenômeno da descontainerização, falta de contêineres no mundo todo, fretes de contêineres altíssimos, concentração de cargas nos portos, e aí muitas cargas que eram tradicionalmente movimentadas em contêineres passaram a ser movimentadas em navios de carga geral. E isso naturalmente gerou uma demanda muito grande, um congestionamento em alguns portos que eram tradicionais nessa movimentação, principalmente aqui na região Porto de São Francisco do Sul. Abriu uma oportunidade muito grande para a Imbituba, né? Nós da Simetria desenvolvemos uma série de negócios, de cargas novas naquele momento para o Porto de Imbituba, né? Principalmente com produtos siderúrgicos, e em Imbituba também, vamos dizer assim, esgotou a capacidade que tinha naquele momento. Certo. E aí, tanto eu pela Simetria quanto o João pela Soin, estávamos avaliando a oportunidade de desenvolver essa movimentação por Itajaí. Por que Itajaí? Itajaí, na verdade, é o centro de comércio exterior do Brasil, eu diria. Óbvio que a gente tem São Paulo, que é o grande centro financeiro, é o grande centro comercial, mas São Paulo, vamos dizer assim, é um mundo por si só. E tirando São Paulo, o setor de comércio exterior no Brasil está muito concentrado aqui em Itajaí. Muito mais do que a atividade portuária, eu coloco o setor de comércio exterior, né, com tradings instaladas aqui, com despachantes instalados aqui, com agentes de carga instalados aqui. Grande, né? Trades grandes e empresas tradicionais do setor que nasceram aqui. Grandes agentes de carga hoje aqui no Brasil, que operam grandes volumes aí no mundo todo, que nasceram aqui, né? Grandes empresas tradicionais de assessoria aduaneira, de despacho aduaneiro, que nasceram aqui, tradings que nasceram aqui em Santa Catarina, e empresas do Brasil inteiro, né? Ou até empresas multinacionais, que se instalam aqui em Santa Catarina, porque o ecossistema do comércio exterior aqui é muito forte. Então você tem especialistas, por exemplo, advogados aduaneiros, advogados maritimistas que estão instalados aqui. Cursos na universidade. Cursos na universidade, uma universidade tradicionalíssima, né, na formação de mão de obra, a Univale, né? Então, para essa área de comércio exterior, então esse ecossistema aqui ele é muito forte. E Itajaí, tradicionalmente, sempre foi um porto de cargas industrializadas, que passou por alguns ciclos. Então, Itajaí teve o ciclo da madeira, que é um dos grandes produtos de exportação de Santa Catarina. Olha essa foto aí de 1950, lá no bairro Fazenda, que tinha de madeira lá, estocada lá. Era um porto madeireiro, né? E continua sendo. Hoje, para você ter uma ideia, 40% mais ou menos aí do que se embarca em contêineres por Santa Catarina é madeira e derivados. Outros 40% mais ou menos é proteína animal. Exato. E os 20% que sobram é todo o restante. Aí você pega metal mecânico, cerâmica, alimentos, isso, aquilo, somos 20%. Mas a grande pauta de exportação de Santa Catarina, da indústria catarinense, da indústria do sul, é a madeira e proteína animal. Então, teve o ciclo da madeira, teve o ciclo do frango, né? Navio carga geral batendo caixa no porto, em alguns terminais privados aqui. Teve o ciclo do açúcar, né? Tinha uma grande indústria
década de 80. De beneficiamento de açúcar aqui na região, em Ilhota, né? O ZAT. O ZAT, isso mesmo. E aí começou o ciclo do container. Mesmo quando começou o ciclo do container, né, em Itajaí, aqui na região, o porto ele ainda tinha, de um lado, a operação de container muito forte, tradicionalíssima, muito produtiva, muito eficiente, e do outro lado, na área de uso público, uma movimentação de carga geral muito tradicional. E ali movimentava-se carga geral de alto valor agregado. Então tinha, por exemplo, embarque de derivados de madeira para os Estados Unidos, tinha embarque de metal mecânico exportado por aqui, né? Então cargas da indústria aqui, principalmente do Vale, do norte do estado, tinha movimentação de veículos e de máquinas em navios ro-ro, têxtil, né? Então era, vamos dizer assim, uma movimentação de carga geral produtiva, de alto valor agregado, sem impacto negativo na cidade. A partir da grande enchente que teve aqui em Itajaí em 2008, que o porto veio abaixo, né? Todo o cais do porto foi destruído, ruiu, a movimentação do porto naquele momento parou, e a IPM Terminals, naquele momento era arrendatária do terminal de container, fez um grande esforço financeiro para a reconstrução dos seus berços ali numa velocidade muito grande, né, para retomar as operações rapidamente, só que os berços públicos, que eram de responsabilidade da União, eles demoraram mais de 10 anos para serem entregues, né, à atividade. Então, ao longo desse período aí de 2008 a 2019, não tinha cais público em Itajaí. E, naturalmente, não tinha como operadores desenvolverem suas operações na área pública. A única possibilidade que existia era exatamente a arrendatária do terminal de containers, a IPM Terminals, aproveitar a disponibilidade de espaço na área pública para ampliar sua capacidade de armazenamento e movimentação de containers, utilizando os berços arrendados por ela, que é o berço 1 e 2. Então, ao longo de todo esse período aí, 2008 a 2019, basicamente o porto ficou com um único operador, que era a IPM Terminals, operando não só a área arrendada, berços 1 e 2 e sua retroárea, mas também a área pública, né, com a retroárea dos berços 3 e 4. A partir de 2019, quando os berços públicos foram entregues novamente à atividade portuária, abriu-se uma perspectiva em Itajaí. E aí, com esse período ali de pós-pandemia, concentração de cargas, filas de espera de até 100 dias para atracar um navio no Porto de São Francisco do Sul e descarregar produtos siderúrgicos de importação, nós, da Simetria, né, e também a SOEM, estávamos entendendo que tinha condições de desenvolver uma operação em Itajaí, aproveitando a disponibilidade dos berços públicos. E foi aí que nós decidimos, então, iniciar uma operação em conjunto, unindo forças, somando experiências. Uma pré-qualificação. Né? Criamos uma empresa nova, né, cujas acionistas são a SOEM e a Simetria. Essa empresa é exatamente a SC Portos. E aí, pela SC Portos, nós iniciamos o processo de pré-qualificação junto à administração do Porto Itajaí, para poder realizar operações ali no porto. Você fazendo esse panorama todo aí do cenário, né? O nosso complexo portuário do Rio Itajaí-Açu, a montante, a jusante, ele tem poderio, tem força, porque o trade regional também, na questão aérea, terrestre e marítima, é um trio, né? Que dá certo aqui, né? Claro. O estuário nosso é muito bom. Se a gente falar do terrestre, tem a questão dos caminhoneiros, os embates, eu acho que esse polo regional é muito importante, né? Claro. Hoje não se fala mais em Porto de Itajaí por si só. Hoje fala-se no Complexo Portuário de Itajaí. O Porto de Itajaí... Navegantes Itajaí. Claro, o Porto de Itajaí, ele é o porto organizado de propriedade da União, né, que tem um poligonal que define essa área de porto organizado. Dentro desse porto organizado existe uma área arrendada, que por muitos anos foi operada pela IPM Terminals e hoje está sob controle do grupo JBS, né, retomando aí as operações de containers, e existe uma área de uso público que é utilizada pelos operadores portuários pré-qualificados, que é o caso da SC Portos. Dentro dessa área de uso público, recentemente nós assinamos também... Engloba os berços 3 e 4. Assinamos também um arrendamento para uma área específica para movimentação de carga geral. Nós já realizamos operações nessa área, mas com esse arrendamento aí nós temos uma cessão onerosa de uma área pública para que tenha exclusividade de operação da SC Portos nesse espaço ali que foi arrendado, e os demais áreas ali da área pública do porto, né, os demais espaços permanecem para ser autorizou, utilizados. Né? Autorizou sim, e isso vinha sendo
buscado, né, já desde o início das operações da SC Portos, e agora foi de fato aí assinado e efetivado, né? Mas voltando ali à questão, Luciano, hoje quando se fala no Complexo Portuário Itajaí, você tem essa área do porto organizado e mais 6 terminais privados nesse momento, né, que estão ativos. O maior deles é a Portonave, Terminal Portuário de Navegantes, referência nacional e internacional na movimentação de contêineres, né, o primeiro porto privado do Brasil para contêineres. E subindo o rio a montante, existem mais 5 terminais. Exato. O primeiro deles é a Brascarne, né, que fica fazendo fronteira ali com a área do porto organizado. E aí, subindo mais o rio acima, Terminal Barra do Rio, que está em operações, está em atividade. Terminal Trocadeiro, né, que está se estruturando para retomar atividades aí de movimentação de embarcações também, e hoje opera em regime de armazém geral para armazenagem de cargas embarcadas ou desembarcadas por outros terminais. E aí, rio acima, ainda tem a Politerminais e o T-Port, né? E além desses terminais aí que já estão autorizados, já estão em atividade, existem mais outros projetos de terminais aqui no complexo, né, que estão sendo estudados, né? Licenciados, né, em processo outro tipo de de carga também, né? Que é o terminal Imaruí, né, ali na região do bairro Imaruí, região da Barra do Rio, e também o antigo estaleiro Itajaí, né, que está sendo licenciado para um terminal de granéis líquidos. Voltando às operações da SC Portos, em sua área pública, quando você fala em carga geral, muitas pessoas podem, carga geral, eles acham que o container está inserido, né? Mas nessa questão não. Carga geral a gente pode definir até operação com navio de cruzeiros e passageiros, é isso? Então, na verdade, nas classificações de cargas, existem as cargas gerais containerizadas e as cargas gerais não containerizadas. Então, a carga geral ela é o quê? Ela é exatamente a carga que ela é embalada, unitizada, né? A carga industrializada é a carga, vamos dizer assim, que ela não está a granel. Exato. Tá? Então, você tem em classificações de cargas, granéis sólidos, né? Que é aquela carga solta em pó, em grão, que é transportada em caminhões tipo caçamba, né? Que ela não tem, vamos dizer assim, uma quantidade padronizada e definida. Então, que portos que movimentam o granel sólido aqui na região? Paranaguá, São Francisco do Sul, Imbituba, Rio Grande, são grandes portos movimentadores de granéis sólidos, né? Grãos agrícolas, tipo soja, milho, farelo de soja, fertilizantes e assim por diante. Existem as cargas de granéis líquidos, né? Que aí são produtos químicos, combustíveis, óleos vegetais e assim por diante, né? Movimentadas em tanques, mas com o líquido solto, vamos dizer assim, né? Não embalado. Fertilizante? E existe fertilizante e granel sólido, né? Não líquido. E aí as cargas gerais, elas podem estar containerizadas ou não containerizadas. Grande parte hoje, né, das cargas gerais no mundo inteiro são movimentadas por via marítima em contêineres. Exato. A containerização que ocorreu ao longo aí dos últimos 40 anos, ela transformou o comércio internacional. O container padronizou o transporte marítimo, ele padronizou até em alguns casos o transporte terrestre, com trens, por exemplo, que transportam containers. Ele favorece a intermodalidade, ele gera uma condição de produtividade maior, ele gera um acesso a mercados de uma forma muito mais facilitada, muito mais capilarizada, mas existem cargas gerais que por algum motivo não podem ou não são movimentadas em contêineres. Então, cargas que, por exemplo, têm dimensões excedentes ao tamanho de um container, por exemplo, que são cargas de projeto, grandes peças, essa tem que ser movimentada fora de container. Produtos siderúrgicos, que muitas vezes você tem uma relação muito grande entre o peso e o volume da carga. Aí você vai ter que utilizar um container de 6 metros de comprimento para colocar 2 bobinas de aço lá dentro. É muito espaço perdido. Então, em geral, você faz o quê? Movimenta-se esse tipo de carga, bobinas de aço, diretamente no porão do navio. Outro caso são cargas que têm grandes volumes de consolidação de carga. Então, você pega, por exemplo, um cliente que ele toda semana embarca 10 mil toneladas para um único destino. Ele não consegue espaço em navio de container para essa carga toda. O que ele faz? Vou afretar meu próprio navio. Entendi. E aí, é o que fazem. Todo mês eu carrego um navio aí de 30, 40 mil toneladas. Então, grande parte da carga geral, né, carga industrializada hoje, ela é movimentada em portos, né, por via marítima em contêineres, mas tem uma parcela
né, dessas cargas que não é movimentada em contêineres, mas ainda é carga limpa, carga de alto valor agregado, carga que tem uma intensidade de mão de obra para sua movimentação, então tem um aspecto social muito importante também, né, porque envolve muita gente no manuseio desse tipo de carga. Cargas do tipo siderúrgica. Isso. Ferro, vergalhão, aço, Bobinas de aço, isso. Está inserida na carga geral. Está inserida na carga geral. A celulose, né, que foi a primeira carga que nós trouxemos aqui para Itajaí, está inserida no contexto da carga geral. Madeira Veículos, industrializada. roll-on, Veículo, roll-on, roll-off, aí ele... Carga sobre rodas? É carga sobre rodas, né? Carga rodante. Né? Então já entra numa outra classificação. Tá bom. Eu vejo que vocês, assim, trabalho tem. Né? Se não me engano, você concedeu entrevista em alguns veículos de comunicação aqui na região, que nós já estamos aí, faltando 5 meses para encerrar 2024, mas 2023, nos 12 meses de 2023, vocês fizeram aí quase 30 mil chamados com os TPAs, os Trabalhadores Portuários Avulsos, para poder trabalhar em escalas de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. É um bom número? Foram 28 mil chamados? É um número considerável, né, Luciano? Porque você pega o seguinte... Porque o Ogmo também dispõe de mais quase 500 trabalhadores. Hoje o Ogmo tem aí um quadro de 400 e poucos trabalhadores nas 6 categorias de trabalho portuário, né? Então, vigilância de embarcação, bloco, conserto de carga, conferência, estive e capatazia. E tem aí aproximadamente 350 em atividade nesse momento. E essa mão de obra precisa de trabalho, né? O trabalhador portuário avulso... É o estivador, o bloco, o conferente, o vigia, o arrumador... O vigia e o consertador, né? São as 6 categorias. E o trabalhador portuário precisa de trabalho. Ele é avulso, sim, né? Então ele tem que ter demanda, ele tem que ter trabalho para poder garantir o seu sustento e naturalmente atender as embarcações no porto. E para você ter uma ideia, né, a movimentação da IPM Terminals aqui em Itajaí, que era muito expressiva na atividade do container, no ano de 2022 teve uma base de 54 mil requisições de mão de obra ao longo de todo o ano. É um bom número. É um bom número. No ano passado, ano 2023, onde basicamente só a SCPOT se requisitou ao longo do ano, nós tivemos 27 mil requisições de mão de obra. 50% do que a IPM Terminals fazia. Então, é expressivo isso? Muito expressivo. Né? A movimentação ela tem uma escala, né? Uma quantidade de carga muito menor do que o container fazia, né? Com a IPM, mas ela envolve muita mão de obra para ser executada. O ponto é expressivo muito. Era suficiente para esse quadro aí de mais de 300 trabalhadores? Não. Né? Mas retomando a operação do container e tendo a nossa movimentação de carga geral, de veículos e de passageiros, complementando a atividade de container, isso é fantástico para a mão de obra, né? Trabalhadores portuários avulsos, é fantástico para a administração do porto, isso é fantástico para toda a cadeia que atua nessa atividade, uma desde coisa liga a outra. despachantes aduaneiros, trabalhadores de armazéns retroportuários, transportadores autônomos, né? E aí já começa a envolver toda uma atividade secundária. Então, por exemplo, fornecedores de material de estiva, fornecedores de alimentação, fornecedores de hospedagem, fornecedores de uniforme, fornecedores de equipamentos como um todo, toda uma cadeia gira a partir dessa movimentação. E esse recurso que ele é pago para essa mão de obra, para o trabalhador portuário avulso, para o trabalhador armazém, para o caminhoneiro autônomo e assim por diante, esse recurso ele é gasto aqui em Itajaí, no comércio local, no serviço local. Então a atividade ela se retroalimenta. Uma grande comunidade portuária envolve muita gente, muitos órgãos, né, empresas. É bonito de se ver. Eu acho que nos próximos meses, ano que vem, vai dar um boom com certeza. Você esteve agora recentemente na logística, né? Que aconteceu em Balneário Camboriú. Assuntos como segurança cibernética, os portos estão muito preocupados a nível mundial essa questão da sustentabilidade com hidrogênio verde, descarbonização, né? Conceitos de economia global, mercado de exportação e importação, onde inovar, as taxas marítimas, né? Como é que vocês têm que se mergulhar nesse conhecimento global também, né? Para acompanhar. E é mais que... mercado de energia se fala tanto hoje. Claro, e nós estamos inseridos numa atividade
que ela é uma atividade de comércio exterior, ela é uma atividade de alguma forma de envolvimento global. Então, guerra na Rússia, entre Rússia e Ucrânia, afeta a nossa atividade. Eleição na Venezuela afeta a nossa atividade. Né? Eleição agora nos Estados Unidos, de alguma forma afeta a nossa atividade. Dólar dispara, enfim. Gripe aviária afeta a nossa atividade, né? Então, tudo afeta de alguma maneira a nossa atividade. E cada vez que tem algum tipo de situação dessa no mundo, tsunami na Indonésia, sei lá, que de alguma forma afeta a demanda em algum local, faz com que gere algum tipo de reposicionamento nas cadeias globais de comércio e naturalmente gera também algum tipo de oportunidade para quem está na atividade de comércio exterior, na atividade portuária, na atividade logística. E é fundamental você estar de alguma maneira acompanhando isso tudo para poder identificar oportunidades, se antecipar a essas oportunidades e criar algum tipo de condição para atender essas demandas. Então talvez isso seja um dos grandes fatores que fazem com que a nossa atividade portuária, atividade de comércio exterior sejam de fato apaixonantes. Isso que ajuda a tornar ela tão dinâmica, né? E a concorrência no cenário local, regional, nacional e internacional é bem-vinda, né? Na questão do portuário. Ela sempre vai existir, né? Porque o mercado ele está aberto para todo mundo. Mas a atividade portuária especificamente, principalmente dentro de um porto organizado, ela é uma atividade regulada. Ela é uma atividade que ela tem uma série de exigências para a prestação de serviços. Né? Então, muito mais do que ser uma atividade com foco em concorrência, ela é uma atividade que ela precisa ter um foco no atendimento adequado às demandas que existem. Né? O que nós entendíamos quando nós iniciamos a operação aqui da SC Portos? O operador que estava em atividade no porto naquele momento, sozinho, que era a IPM Terminals, tinha um foco muito definido em containers. Exato. E existia demanda para outros tipos de carga. Existia demanda para carga geral, que é o nosso foco de atividade, existia demanda para veículos, hoje está buscando, né? Existia demanda até para movimentação de granéis em Itajaí. Mas o que nós entendíamos? Não era interesse da IPM Terminals desenvolver essas cargas porque o processo dela era container, mas existia uma infraestrutura própria que dava condições para que isso acontecesse depois da entrega dos berços de uso público em 2019 e existia uma demanda forte no mercado que foi o que gerou essa oportunidade. Nós entendemos naquele momento, Luciano, por mais que tanto a Simetria em Imbituba quanto a Soin em São Francisco trabalhem naqueles portos com cargas a granel, fertilizantes, grãos agrícolas e assim por diante, e que tinha demanda e ainda tem nesse momento para poder movimentar aqui por Itajaí, para nós sempre foi muito claro que essas não são cargas para Itajaí. Itajaí é um porto que está dentro da cidade. Autoridades também discutiram sobre a vinda. Com certeza. Muitos reprovaram, enfim. E isso precisa ser cuidado. Né? A cidade ela precisa ter o planejamento dela muito bem definido do que nós queremos para Itajaí. E Itajaí sempre foi muito participativa nesse sentido. A relação porto-cidade é muito boa, Itajaí. E é muito próxima, né? Ela, por vezes, ela é pesada, porque existe uma participação muito grande, mas ela funciona. Né? E funciona por quê? Porque a cidade entende a importância do porto e o porto entende o papel da cidade em termos de buscar minimizar impactos. Né? Então essa questão, por exemplo, do nosso foco de atuação aqui em Itajaí e principalmente do cuidado, né, para não perder a mão em Itajaí, daqui a pouco não começar a ter movimentação de granéis sólidos e aí começar a ter um movimento descontrolado, começar a ter algum tipo de impacto negativo na cidade, isso é algo que precisa de fato continuar cuidando, né, para que não se mude a característica principal de Itajaí, que é essa: porto dentro da cidade, carga de alto valor agregado, né, movimentação que envolve, vamos dizer assim, uma série de prestadores de serviço e que a renda ela é compartilhada, né, e distribuída em toda essa cidade. As autoridades em nível municipal, estadual, federal, os órgãos intervenientes, as entidades de classe, a relação porto-cidade aqui em Itajaí é muito forte, por isso que dá certo. Antônio Guimarães, nosso amigo Litinho aqui, um dos diretores da SC Portos, foi nosso entrevistado de hoje. Quero mandar um abraço especial para o João Chaves, que tão logo estará comigo aqui para falar também da trajetória de vida junto à SC Portos.
Eu sei que vocês têm novidades, mas logo no final do ano a gente faz um balanço aí de 2024, né, Antônio? Desejo a você muito sucesso, a toda a equipe, família SC Portos aí no que tange as operações portuárias para Itajaí e que vocês possam cada vez mais crescer, levando o nome Itajaí mundo afora. Parabéns. Isso. Eu te agradeço aí pela oportunidade, Luciano, agradecer aí aos nossos espectadores, agradecer à comunidade de Itajaí, que é muito parceira da atividade portuária, vem sendo uma grande parceira da SC Portos. Tenho certeza aí que todos nós vamos cada vez mais continuar encontrando o bom caminho e esse é um momento em que a gente precisa estar discutindo o que nós queremos para Itajaí em termos de atividade portuária no futuro. É um momento que está se discutindo a concessão do porto, a política de exploração do porto de Itajaí a longo prazo e esse momento em que a gente tem que participar, né? E principalmente aproveitando características da cidade, aproveitando o plano diretor da cidade, aproveitando a oportunidade de expandir áreas do porto para que a gente possa definir claramente, na verdade respeitar qual é a vocação do porto, quais são as oportunidades existentes e como que a gente vai fazer para explorar cada vez melhor essa atividade aí que gera tanta oportunidade. Sucesso! Para todos nós, obrigado. Eu e o Antônio encerramos o Conexão Itajaí Sul de hoje, desejando a todos um ótimo restante aí de ano pela frente, né? Julho já foi praticamente, que vem agosto e agora é só correria. Muito obrigado a todos pela nossa grande audiência, por mais de 100 mil visualizações, rumo agora a 200 mil. Eu, Luciano Sens, fico muito feliz com a tua participação, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele a desejar. Até lá. Com mais de 80 anos, a Vaticana é a empresa mais preparada para atender toda a sua família. Planos sem limite de idade, estrutura própria e atendimento nacional. Temos planos para todos os tipos de famílias e também planos individuais. Cemitério, cremação pet ou plano funeral é Vaticano. Ligue agora ou mande um WhatsApp 0800 000 4141. Respeito a quem vai, respeito a quem fica, respeito sempre.